Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22. A palavra de Deus diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, amado Pai, pedimos a Deus que neste momento o Senhor derrame sobre os nossos corações a tua palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento, retirando, ó Deus, de nós todo preconceito, retirando de nós, ó Deus, toda acusação, retirando de nós, ó Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa operar em nossos corações e em nossa mente, por meio da tua santa palavra, e que haja, Deus, em nossos corações, em nossa vida, a paz do Senhor, a alegria do Senhor, a verdade do Senhor. Sejamos, ó Deus, nesta noite impactados pela palavra do Senhor. Ó Deus, derrama sobre nós, ó Deus, a verdade, trazendo assim avivamento, renovo, consolo, salvação, vida, Deus, para os corações. Ó Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, se os irmãos acompanharam a mídia no dia de hoje, os irmãos perceberam que nós estamos vivendo, nosso país está vivenciando um tempo difícil, um tempo de incertezas. É uma incerteza política na nossa nação. Quem ligou a televisão hoje pôde perceber isso. Não sabe se a presidente fica ou sai. É uma incerteza. É uma dúvida, é uma interrogação.
Isso é o que todo cidadão brasileiro pôde perceber. Mas, meus queridos irmãos, diante da incerteza, diante dessa situação política, uma coisa é certa, que o Senhor Jesus, Ele é rei sobre todos os reis. O Senhor Jesus é Senhor sobre tudo e todos. E Ele é o nosso presidente, porque Ele preside as nossas vidas. Ele preside as nossas vidas. E Ele sempre será esse Rei eterno. Sempre será esse Rei eterno. Quando nós olhamos para o texto, irmãos, nós percebemos que o apóstolo Pedro, ele está falando sobre Jesus. Ele estava vivenciando um momento ímpar na história da igreja. Ele estava ali com outros cristãos em Jerusalém. Eram cerca de 120 cristãos, conforme o evangelista Lucas, no capítulo 1 de Atos. Eles estavam ali esperando a promessa de Jesus, a promessa de Cristo, que Ele derramaria o Espírito Santo. E eles ali esperando a promessa em Jerusalém. Aconteceu que a promessa foi cumprida, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. As pessoas começaram ali a receber dons, falaram em outras línguas. A multidão começou a olhar para aquele povo ali. Uma grande multidão foi até o encontro daquelas pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo. E a grande multidão começou a ouvir as grandezas de Deus em sua própria língua materna. De tal forma que surgiu ali diante daquela multidão grupos de pessoas que recebiam, outro grupo que eram contrários àquilo ali, outro grupo de céticos que não estavam acreditando naquilo ali, outro grupo que estava até zombando diante daquela maravilhosa obra do Espírito Santo. Depois desse episódio, a partir do capítulo 2, no versículo 14, Paulo se levanta e começa a pregar. É a primeira pregação da história da igreja no livro de Atos. Primeira verdade que Pedro começa a transmitir é que, irmãos, aquilo que estava acontecendo lá em Jerusalém, o derramamento do Espírito Santo, era o cumprimento de uma profecia de Joel, e vinha de Deus. E aí, irmãos, o apóstolo Pedro, nessa pregação, explica o que estava acontecendo, e quando explica para aquela multidão do que estava ali acontecendo, imediatamente na pregação de Pedro, ele começa a falar de Jesus Cristo. Do versículo 22 ao versículo 36, o texto que lemos, é justamente a pregação de Pedro e ele falando acerca de Jesus Cristo. A primeira pregação da história não foi pregação de outra coisa a não ser sobre Jesus Cristo. A primeira pregação da história da igreja no livro de Atos apresentou o dono da igreja, apresentou o Senhor da igreja, apresentou o fundamento da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, irmãos, no momento de sua mensagem, ele não fala de si, ele não fala do seu testemunho particular, ele não fala das suas experiências, ele não fala, irmãos, dos seus privilégios, ele não fala de algum irmão ou de outro, não, ele fala unicamente acerca de Jesus Cristo, porque Pedro tinha em mente, irmãos, a verdade de Jesus. É uma pregação cristocêntrica, porque refletia em uma vida cristocêntrica. Irmãos, o que falta muitas vezes nos cristãos de hoje é o próprio Cristo. Porque os cristãos de hoje, muitas vezes, de uma forma geral, eles são adeptos ao cantor, são adeptos ao tipo, o nome do pastor, são adeptos ao tipo de estudo, são adeptos ao tipo de programação, são movidos por programações, movidos por certas coisas, mas não movidos por Cristo.
É diferente aqui na vida e na pregação do apóstolo Pedro. Ele está dizendo, irmãos, a partir do versículo 22, apresentando Cristo, falando sobre Cristo, porque Cristo é o centro, Ele é o fundamento, Ele é a verdade, Ele é o alicerce. Sem Ele nada seria, sem Ele não estaríamos aqui. Sem Cristo, irmãos, não existiria salvação. Sem Cristo não existiria esperança, nem vida eterna, nem nada. O apóstolo Pedro apresenta Cristo e, irmãos, diante da apresentação, diante da pregação cristocêntrica do apóstolo Pedro, a grande multidão foi totalmente impactada. Se os irmãos perceberem no versículo 37 ao 41, foram os resultados dessa pregação. O texto vai dizer que, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, ou seja, eles foram, irmãos, submetidos à palavra, a palavra cortou o coração deles, foi uma palavra que impactou a vida deles. Eles foram até Pedro, até os apóstolos: o que faremos? E aí Pedro disse: vocês devem se arrepender, serem batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. E naquele dia, irmãos, foram 3.000 convertidos, 3.000 que foram impactados pela palavra de Pedro, 3.000 pessoas que foram, irmãos, impactadas pela mensagem pregada pelo apóstolo Pedro. E essa mensagem, irmãos, anunciava uma coisa só: Jesus Cristo. É por essa verdade que eu gostaria de entregar essa verdade, essa mensagem para os irmãos. Impactados por Jesus Cristo. Impactados por Jesus Cristo. Em primeiro lugar, irmãos, eles foram impactados pelo poder de Jesus. Foram impactados pelo poder de Jesus. Veja o que diz o texto, versículo 22. Veja o que Pedro fala: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Primeira verdade, irmãos, é que Pedro apresenta o poder de Jesus. Ele fala sobre a vida de Jesus. Esse Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, fez o quê? Milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. O apóstolo Pedro apresenta a obra de Jesus, a vida de Jesus. E nessa vida, irmãos, ele fala sobre o poder de Jesus. Este Jesus, ele fez milagres. Esse Jesus fez prodígios. Este Jesus fez sinais. De acordo com um estudioso chamado John Stott, ele fala, comentando esse texto, que o apóstolo Pedro está exaltando as obras sobrenaturais de Jesus em seu ministério em Jerusalém e na Galileia. Em outras palavras, irmãos, Jesus é aquele que opera o sobrenatural na vida do seu povo. Interessante, irmãos, que alguns especialistas em linguística vai falar que essas três palavras aqui, milagres, prodígios e sinais, tem a ver com esse poder sobrenatural de Deus. Milagre, irmãos, cuja natureza tem como demonstração do poder de Deus. Prodígios, irmãos, essa palavra no grego trata-se do efeito em que provoca impacto, perplexidade. Sinais, irmãos, essa palavra no grego, cujo propósito era ilustrar ou demonstrar verdades espirituais. Em outras palavras, o apóstolo Pedro está pregando ali para aquela grande multidão e disse: Jesus que esteve entre nós, a vida de Jesus, este Jesus o Nazareno, este que veio da Galileia, este que morou em Cafarnaum, que andou entre nós, que estava entre nós, esse Jesus, irmãos, fez milagres, esse Jesus operou prodígios, fez sinais, ele é sobrenatural. O que isso significa para nós nessa noite? Significa, irmãos, que o mesmo Jesus que passava ali nas ruas de Cafarnaum, nas ruas de Jerusalém, operando milagres, fazendo sinais, realizando prodígios, é o mesmo Jesus hoje.
É o mesmo Jesus que pode realizar milagre hoje. É o mesmo Jesus, irmãos, que transmite prodígios hoje. É o mesmo Jesus que transmite sinais hoje. Ele não morreu, Ele está vivo, Ele é Senhor. Nós precisamos, irmãos, nos aliar ao poder do Senhor Jesus. Prodígios, milagres, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Segunda verdade é que eles foram impactados pela morte do Senhor Jesus. Versículo 23, continua o pregador Pedro: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Pedro apresenta a morte de Jesus. E o interessante, irmãos, é que quem causou a morte de Jesus, certamente, foram aqueles que o crucificaram. Mas a verdade bíblica diz que isso não foi um acidente, mas que a própria morte de Jesus estava no plano eterno de Deus. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. O que isso significa, pastor? Significa que Jesus, ele já estava decretado, determinado pelo plano de Deus, que ele já seria crucificado e morto pelos nossos pecados. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz o texto: Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A morte de Jesus na cruz não foi um acidente. A morte de Jesus na cruz não foi um plano B de Deus. O povo pecou, agora tem que fazer alguma coisa para que o povo possa ser salvo. Vamos enviar meu único filho, Jesus. Não foi um plano B, mas foi um decreto. Estava já no plano eterno de Deus antes mesmo da fundação do mundo. A cruz não foi, irmãos, um acidente, nem muito menos uma derrota. Pelo contrário, a crucificação de Cristo, irmãos, foi uma vitória, porque o próprio texto lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, vai dizer que quando Cristo foi crucificado, ele estava triunfando sobre principados e potestades. De acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, ele afirma que Jesus marchou para a cruz como um rei que caminha para a sua coroação. Não foi um acidente. Já estava determinado por Deus. John Stott, irmãos, comentando esse texto, ele vai analisar e vai dizer que esse texto é uma narrativa. Portanto, alguns estudiosos vão pensar que não podemos tirar lições dessa doutrina do sacrifício de Jesus. No entanto, irmãos, o pastor estudioso do Novo Testamento, John Stott, ele afirma o seguinte: nenhuma doutrina desenvolvida desta expiação é apresentada aqui nesse texto, no versículo 23. Mas já existe um entendimento de que através da morte de Jesus, o propósito da salvação de Deus estava sendo cumprido. Em outras palavras, irmãos, a morte de Jesus naquela cruz, o desígnio de Deus em entregar seu único filho naquela cruz para morrer por nós, tem um único propósito, que é o propósito de salvar o seu povo das consequências do pecado. Quem levou Jesus na cruz, irmãos, não foi os judeus que queriam, que tinham raiva e ódio do Cristo, que levaram aqueles fariseus Jesus para os sacerdotes e até para o governador romano ali em Jerusalém. Quem crucificou Jesus não foram os judeus, nem muito menos Pôncio Pilatos, que era governador de Roma ali em Jerusalém. E nem muito menos não foram os soldados romanos que obedeceram à sentença de crucificação. Mas Jesus, irmão, foi para a cruz por livre, espontânea vontade.
Ele que se entregou naquela cruz. Porque Ele é o Deus que tem todo o poder, que faz prodígios, que faz milagres, que faz sinais. Ele se entregou naquela cruz. O apóstolo Paulo, irmãos, vai dizer na sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 4, que Cristo se entregou pelos nossos pecados. Eles foram impactados pela morte de Jesus Cristo, porque essa morte, irmãos, revela duas coisas. Primeiro, quem realmente nós somos através da cruz. A palavra de Deus diz que Ele morreu pelos nossos pecados. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 3, ele diz: aquilo que eu recebi, eu também transmito para vocês, que Cristo Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. Irmãos, existe uma ideologia hoje em dia de outras religiões, até mesmo de evangélicas, que dizem que falam que Jesus, Ele não morreu pelo pecado de ninguém. Que diz que Jesus é apenas um mestre, que diz que Jesus é apenas um exemplo a ser seguido, e que diz que Jesus é apenas esse instrutor, esse mentor. Mas não é isso, irmãos, que a morte de Jesus revela. A morte de Jesus revela que Ele veio morrer naquela cruz, foi sacrificado naquela cruz, para nos dar salvação. Então Jesus é muito mais que um mentor, é muito mais que um exemplo a ser seguido. Jesus é o nosso Redentor, Jesus é o nosso Salvador. Ele morreu pelos nossos pecados, nós éramos para estar ali, porque a consequência dos nossos pecados era a morte eterna, mas Jesus morreu por nós ali naquela cruz, irmãos. A cruz, irmãos, revela a consequência dos nossos pecados. Estava ali em Cristo Jesus, estava ali, irmãos, na crucificação. Jesus estava carregando cada peso, cada situação, cada condição dos nossos pecados naquela cruz. É por esta razão que aquela grande multidão se impressionou, ficaram impactados pela morte do Senhor Jesus, porque ela revela, irmãos, quem realmente somos. Ela revela que somos pecadores. Ela revela que nós precisamos dessa graça e dessa misericórdia de Deus. Mas ela revela também, irmãos, que nós somos amados. Porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Quem poderia fazer isso? Quem poderia realizar essa tão grande obra por nós? Jesus fez. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz Paulo: Deus prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, a morte de Jesus representa que nós somos salvos, porque Ele pagou o preço em nosso lugar. Representa que nós somos amados, porque aquilo foi prova de amor por nós. Eles ficaram impactados. Mas em terceiro lugar, eles ficaram impactados pela ressurreição de Jesus. Veja o que diz o texto, irmãos, no versículo 24. Olha aí para o texto. Veja o que diz a palavra do Senhor. Versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos de vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. O apóstolo Pedro, irmãos, agora fala sobre a ressurreição. Ele diz, Jesus, Ele é poderoso em sua vida, Ele fez milagres, prodígios, sinais. Ele também morreu pelo desígnio de Deus, mas também Ele ressuscitou. Ele foi morto, no segundo dia foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele está vivo, Deus o ressuscitou. E ele, irmãos, baseia essa afirmação também na promessa, na promessa do salmista Davi. No Salmo, irmãos, de número 100,
Ou melhor, Salmo 16, no versículo 8 ao versículo 11, é justamente o texto que lemos no versículo 25 ao versículo 28 do livro de Atos, do capítulo 2. Ou seja, aquilo que o salmista Davi, que ele disse que alguém ia assentar no seu trono, a sua alma, o seu corpo não ia experimentar corrupção, ele estava se referindo não a ele, mas ao descendente dele, que seria o Messias, Jesus. É isso que Pedro diz no versículo 29, ele diz: irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Sabe o que isso significa para nós, irmãos? Significa que a morte de Cristo já estava determinada antes da fundação do mundo, mas a sua ressurreição também. A sua ressurreição já estava, irmãos, determinada até mesmo no Antigo Testamento. Profeta, irmãos, o patriarca, ou melhor, patriarca Davi, fala sobre si, mas aponta para Jesus. O Antigo Testamento, irmãos, todo aponta para Jesus. Os tipos, as sombras, os sinais, todos eles apontam para Jesus. E aí, irmãos, quando Pedro vem para aqueles judeus ali em Jerusalém e disse, todas essas coisas que Davi se referiu, estava se referindo a Jesus, que ele ia ressuscitar, e ele ressuscitou. Irmãos, aquilo impactou tremendamente a vida daquele povo. Eles ficaram impressionados, impactados, porque Jesus havia ressuscitado. Não foi uma ressurreição ideológica, porque eu estava recentemente em um debate na rádio, e teve um irmão que disse que a ressurreição foi uma ressurreição não física, mas foi uma ressurreição da mensagem de Jesus. Ele disse para mim que Jesus não ressuscitou fisicamente, mas quem ressuscitou foi a mensagem de Jesus na vida dos apóstolos. Irmãos, isso é uma mentira. Isso não está de acordo com a palavra do Senhor. Porque, irmãos, o texto vai dizer que o corpo dele não viu corrupção. Ou seja, o corpo de Jesus, ele ressuscitou verdadeiramente. O texto vai dizer também, irmãos, no versículo de número 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ou seja, eles perceberam, eles viram Jesus ressuscitado, eles viram Jesus glorificado, eles perceberam, irmãos, a ressurreição de Jesus. Nunca isso seria uma mentira. Ou será que os apóstolos iam inventar uma mentira, fazendo com que a sua própria vida eles perdessem? Porque, irmãos, a ressurreição de Jesus, a mensagem de ressurreição, era uma mensagem que matava, que crucificava, que condenava, e todos os apóstolos foram martirizados por causa da mensagem de ressurreição. Não foi uma mentira. Não foi uma ressurreição ideológica, mas foi uma ressurreição física, uma ressurreição verdadeira. O nosso Jesus ressuscitou. O nosso Jesus está vivo, amém? Aquele que preside a nossa alma e a nossa vida, irmãos, está vivo, ele vive. A despeito da crise que nós, irmãos, estamos enfrentando, a despeito da situação que o nosso país se encontra, nós podemos ter segurança em Jesus, porque ele está vivo, ele governa, ele é Senhor e ele preside a nossa vida, e não há outro além dele, porque ele é o nosso dono, o dono da igreja. A igreja está em suas mãos e ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor, porque ele é vivo, ele é Senhor, ele ressuscitou. Meus queridos irmãos, a quarta verdade é que eles foram impactados, além de serem impactados pela ressurreição, eles foram impactados também pela exaltação de Jesus. Veja o que diz o texto no versículo 33. E eu convido neste momento para todos os irmãos agora lerem o versículo 33 em uma só voz. Vamos lá? Exaltado
Meus queridos irmãos, a primeira palavra que Pedro fala aqui no versículo 33 é exaltado. Jesus, ele ressuscitou, mas ele também foi exaltado. O texto diz, exaltado, pois, à destra de Deus. Ou seja, ele foi exaltado de tal forma que está governando as coisas à direita de Deus, à destra de Deus. Ele foi crucificado, morreu, foi sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Passou, irmãos, 40 dias com seus discípulos, ensinando acerca do reino. Enviou seus discípulos para pregar o evangelho. Subiu aos céus, foi exaltado. O povo viu, irmãos, os seus discípulos viram a sua exaltação. Subiu ao céu e está à destra de Deus Pai. Meus queridos irmãos, eu não creio em um Cristo humilhado. Eu não creio em um Cristo ainda crucificado. Eu não creio em um Cristo ainda pendurado em uma madeira. Mas eu creio em um Cristo exaltado, glorioso, que está à destra de Deus Pai e que ninguém pode impedir o poder da sua glória. Eu creio em um Cristo, irmãos, que está exaltado. E que não existe outro mais exaltado além dele. Diz o poeta Josias Menezes, em uma canção antiga que fala, o título é O Rosto de Cristo. E ele diz, ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. O nosso Senhor, aquele que preside a nossa alma, não é um coitado, meus irmãos, é Senhor, é exaltado, não existe outro. Não existe outro além dele. O Cristo que nós cremos, irmãos, não é um Cristo humilhado, mas é um Cristo exaltado. Amém? Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Salvador. É este o teu Senhor. Mas, irmãos, em quinto e último lugar, eles foram impactados pelo senhorio de Cristo. Veja o que diz o texto no versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Versículo 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez o que, irmãos? Senhor e Cristo. A quinta verdade, irmãos, que impactou tremendamente aqueles irmãos, aquelas 3.000 pessoas que foram salvas naquele dia, foi que, irmãos, Pedro apresentou um Jesus que é Senhor. O texto vai dizer, irmãos, que no versículo 34, que porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ou seja, isso é uma posição daquele que governa, daquele que reina, daquilo que é governante.
No versículo 35 diz, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, ou seja, aquele que é Senhor, que está à destra de Deus, governando todas as coisas, é maior do que todos os inimigos. Não existe inimigo que seja maior do que esse Senhor que está à destra de Deus. Aí no versículo 36, irmãos, o apóstolo Pedro fecha com chave de ouro dizendo, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, Deus é Senhor, Ele é soberano, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E essa palavra aqui, irmãos, Senhor, no grego, irmãos, é a palavra Kyrios, que quer dizer todo-poderoso. Não existe poder maior do que Ele, Senhor maior do que Ele. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Senhor de tudo, de todos. Ele é Senhor de todas as coisas criadas. Foi Ele quem fez tudo, foi Ele quem fez tudo e tudo fez, porque Ele, irmãos, é o Criador. Ele é Senhor, Ele é poderoso e não há outro além do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos vivendo em tempo de crise, mas creia, Jesus, Ele é Senhor da tua vida, amém? Ele é Senhor da tua história. Ninguém pode, irmãos, te tirar do senhorio de Cristo. Ninguém pode te afastar dos planos e dos decretos de Deus. Ele é Senhor da tua história, da tua vida. Por mais, irmãos, que você pense, eu não vou conseguir, eu vou desistir, não tem jeito para mim, as coisas estão difíceis. Meu querido irmão, eu digo para você, Deus é Senhor da sua vida e ninguém pode te arrebatar das mãos do Senhor. Ninguém. Nós não cremos, irmãos, em um Cristo que esteja submetido ao poder dos homens. Nós não cremos em um Cristo que esteja subordinado à orientação ou à palavra dos homens. Nós não cremos em um Cristo, em um Senhor das nossas vidas que esteja, irmãos, debaixo dos nossos inimigos. Pelo contrário, Ele está sobre, Ele é Senhor. Não existe adversidade, problema, situação, circunstâncias que esteja sobre Deus, ou que seja maior do que o nosso Senhor, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é Senhor das nossas vidas, Ele governa todas as coisas, nada passa desapercebido ao seu olhar, ao seu poder, Ele é Senhor. Amém, meus irmãos? Talvez você ficou pensando nessa tarde, no dia de hoje, nós estamos em crise, está tudo difícil, o que será de nós? O que será do nosso país? O que será da nossa vida? Cada um tem seus problemas particulares, talvez diante dos problemas particulares alguém pode dizer, o que será de mim? Quem vai me ajudar? Quem vai me presidir a minha vida? Quem vai me ajudar? Quem vai me governar? Quem vai suster, me dar segurança? Eu digo para os irmãos que quem sustenta a nossa vida é o nosso Rei Jesus. Quem governa a nossa vida é o nosso Rei Jesus. Nós fazemos parte de um reino muito maior, que é o reino promovido pelo Senhor Jesus. Tudo isso que nós estamos vivenciando, tudo isso vai passar. Entra rei, entra presidente, sai presidente, e Deus continua reinando. O Senhor Jesus continua sendo o Senhor da história. É Brasil, é Inglaterra, é Estados Unidos, é tantos outros países, mas nós somos cidadãos, irmãos, do céu, de um reino muito maior que é o reino de Jesus, um reino que Jesus pagou com alto preço na cruz do Calvário. É para lá que nós vamos. Do mesmo modo, irmãos, que a promessa de ressurreição feita pelo patriarca Davi se cumpriu, Jesus ressuscitou, Jesus também um dia vai voltar para nos buscar e nos levar para este reino. Reino este, irmãos, que não vai ter dor, não vai ter injustiça, não vai ter lágrimas, não vai ter sofrimento.
não vai ter doença, não vai ter enfermidade, mas vai haver, irmãos, alegria eterna, paz, gozo. Estaremos com o nosso Rei, aquele que realmente preside a nossa alma. Estaremos com Ele para todo o sempre. Amém? Se coloque de pé e vamos orar. Eu já convido o RM8. Gostaria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. Você estivesse em oração. Impactados pelo Senhor Jesus. Impactados pelo seu poder, pela sua morte, pela sua ressurreição, pela sua exaltação e pelo seu senhorio. Ele é o centro da nossa vida. Ele é quem muda a nossa história. Ele é quem faz todas as coisas. É Ele quem dá a salvação. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, não olhasse para ninguém e só falasse com Deus.